Todos nós sabemos como é. Um dia nascemos, um dia morremos. Tudo o que acontece entre esses dias, nós conhecemos e entendemos, mas tudo o que aconteceu antes e acontecerá depois, não sabemos nada a respeito. Como resultado, é realmente difícil dizer qual é exatamente o significado ou importância de estarmos aqui. Se não conseguimos saber como viemos ou de onde viemos, como podemos saber por que estamos aqui? Da mesma forma, se não sabemos para onde estamos indo ou o que nos tornaremos, como podemos saber se nossas ações presentes têm alguma significância? É essa incerteza em relação ao nosso passado coletivo e ao nosso futuro que tem permitido a pergunta: qual é o sentido da vida? Essa pergunta assombra a humanidade desde que nos tornamos conscientes. Nunca fomos capazes de responder objetivamente a essa pergunta como espécie. No entanto, muitos de nós encontraram conforto em várias ideologias para pelo menos mitigar a ansiedade que ela causa. Em muitas religiões diferentes, uma divindade criou todo o universo, nos colocou aqui e o que fizermos nesta terra será usado para determinar quando e como passaremos a eternidade. Para outros, o significado da vida está no amor que compartilhamos com amigos, família e entes queridos. Alguns acreditam que a existência da vida em si é o que a torna valiosa. Mas para os niilistas, a vida é sem sentido. Todas as ações, sofrimentos, emoções, tanto as boas quanto as más, são completamente insensatas e sem sentido. O niilismo. A crença no nada. Em algum momento de nossas vidas, muitos de nós já devem ter enfrentado pensamentos niilistas. Somos atingidos por um forte sentimento de falta de propósito, como se nossas vidas não tivessem significado e não tivéssemos valor intrínseco. Isso geralmente acontece quando começamos a questionar nossas antigas crenças, mas também antes de adquirirmos novas para nos apegarmos. É nessa fase em que estamos crescendo além das crenças de nossos pais, aprendendo coisas novas, tendo novas experiências e formando nossos próprios pontos de vista sobre o mundo. E, geralmente, todos esses pensamentos começam com uma simples pergunta: por quê? Apenas pare por um momento e pense sobre seus valores fundamentais e faça a pergunta: por quê? Por que você acredita nessas coisas? De onde elas vieram? De quem elas vieram? Continue perguntando e, eventualmente, você chegará a um ponto em que não há mais uma resposta, você chegará ao nada. Todas as religiões do mundo, todas as nossas descobertas científicas, mas ainda assim, a pergunta, por que, é uma que ainda não podemos responder. Portanto, para o niilista, é nesse ponto que eles chegam à conclusão de que não há razão. Não há resposta, há simplesmente nada. Como Alan Watts escreveu uma vez: a vida não é mais do que uma viagem da maternidade à crematória. Está tudo no nome. O termo niilismo vem da palavra em latim, nial, que se traduz como nada, e ismo, que se traduz como ideologia. É a ideologia do nada, mas isso realmente não nos ajuda a entender completamente. Geralmente, as pessoas confundem niilismo com pessimismo, mas eles são muito diferentes um do outro. Os pessimistas acreditam no pior resultado. Eles têm uma visão de mundo negativa e tendem a se concentrar nos aspectos negativos da vida, porque acreditam que, no final, o mal sempre prevalecerá sobre o bem. E é isso que os torna diferentes. Os pessimistas acreditam que existe o bem no mundo, mas simplesmente não acham que os seres humanos sejam capazes de alcançá-lo, pelo menos em sua totalidade. Os niilistas, por outro lado, não acreditam em nada. Eles não acreditam que existe o mal no mundo, nem acreditam que existe o bem no mundo. Na mente do niilista, o mundo simplesmente existe e os seres humanos criaram a moralidade, criando assim o bem e o mal. Tomemos, por exemplo, a metáfora do copo de vidro. Os otimistas dizem que você deve ver o copo meio cheio, enquanto os pessimistas dizem que devemos ver o copo meio vazio. E os niilistas? Eles dizem para jogar todo o copo fora. Importa se ele está cheio ou vazio? Cheio, vazio, bom, mal, é tudo irrelevante, todos vamos morrer de qualquer maneira. O niilismo também é frequentemente comparado a várias outras filosofias, como o cinismo e a apatia. Mas novamente, eles são todos muito diferentes entre si, e classificar corretamente seus pensamentos nesses grupos pode ser mais difícil do que se imagina.
Os cínicos acreditam que as pessoas estão sempre motivadas pelo interesse próprio. Eles não acreditam que alguém possa ter motivos intrinsecamente bons. Eles não têm fé na espécie humana e acreditam que somos todos completamente egoístas, lutando apenas por nosso próprio benefício. No entanto, a ideia de que os seres humanos não são bons significa que, na mente do cínico, o bem existe em algum lugar lá fora, mas não nos seres humanos. Na mente do niilista, nada existe lá fora, não há bem nem mal. Eles não veem as pessoas como más, nem as veem como boas, porque não acreditam que essas coisas existam. São apenas características que aplicamos às coisas. As pessoas apáticas simplesmente não se importam. Elas podem acreditar que há um significado para a vida, mas simplesmente não se importam com isso. O niilismo, por outro lado, é a ideia de que não há um grande plano ou propósito. Nada em que acreditar e, portanto, sem sentido. Isso nos leva ao paradoxo do niilismo. Se você acredita em nada, então esse nada se torna algo em que você acredita. Mas, uma vez que você agora acredita em algo, então não há mais niilismo, porque o niilismo é a crença de que não há nada. O niilismo é bastante diferente de outras ideias filosóficas porque foi primeiro uma invenção literária antes de se tornar filosófica. Como resultado, não é tão claramente definido como muitas das outras filosofias que existem. Para os niilistas, a existência de coisas como o Estado, corpos religiosos e até mesmo a moralidade comunitária é uma restrição à nossa liberdade como indivíduos. Se não pudermos fazer absolutamente tudo o que quisermos fazer, então somos realmente livres? Ou simplesmente nos prendemos a alguma espécie de corrente mental invisível por razões que não podemos explicar? Pause e olhe ao seu redor por um momento, observe tudo o que está acontecendo, especialmente nas redes sociais, e você verá que, como espécie, talvez estejamos caminhando para outra epidemia de niilismo. Pense nisso, a religião não tem mais influência naquilo que é moralmente aceitável, as pessoas estão destruindo crenças e práticas culturais de longa data e estão traçando novos caminhos para si mesmas. Qualquer coisa, não importa o quão desprezível você possa achar, agora tem uma base de fãs leal defendendo o motivo pelo qual têm o direito de fazer o que quiserem, e, na realidade, por que não? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder. A humanidade continuará movendo a agulha para frente, pouco a pouco, até o dia em que nenhum de nós poderá dizer ao outro que eles estão errados. Por quê? Por que eles estão errados? William Shakespeare escreveu uma vez: a vida é apenas uma sombra que caminha, um pobre ator que se pavoneia e se agita no palco e então não é mais ouvido. É um conto contado por um idiota, cheio de som e fúria, mas que não significa nada. Se a vida é verdadeiramente sem sentido e não temos um propósito para estar aqui, nossa resposta deve ser fazer o melhor de uma situação ruim. Em vez de ver o copo meio cheio ou meio vazio, podemos simplesmente jogá-lo fora e beber diretamente da torneira até ficarmos satisfeitos. Porque, no fim das contas, a vida por si só é motivo suficiente para viver.